Os preparativos para a Missa da Unidade no Mineirinho nesta quinta-feira. Os desafios de encontrar soluções para a difícil relação entre consumidores e prestadores de serviço. E ainda, às vésperas da Páscoa, a atenção redobrada na hora de comprar ovos de Páscoa e bacalhau. Tudo isso você confere agora no Horizonte Notícia. Na próxima quinta-feira, o ginásio Mineirinho recebe milhares de fiéis para a Missa da Unidade. Quem traz mais detalhes é o repórter André Cristino. Só mesmo o maior ginásio de Belo Horizonte para receber uma das celebrações mais importantes da Arquidiocese. A Missa da Unidade é celebrada durante a Semana Santa e envolve muitas pessoas em um objetivo maior. Envolve toda a infraestrutura de licença, de documentos para que o Mineirinho seja disponibilizado e liberado pelas autoridades competentes. Os santos óleos, utilizados durante todo o ano em batismos, crismas e unção dos enfermos, são abençoados durante a missa, que para os padres tem um sentido ainda mais especial. O primeiro óleo a ser abençoado é o óleo dos enfermos, que é utilizado na liturgia para acolher, para ajudar a vida de nossos irmãos e irmãs. Depois o óleo do batismo, que acolhe os novos membros. Em seguida o óleo do crisma, e o óleo do crisma é usado nas ordenações presbiterais e episcopais. Depois é utilizado no crisma, no sacramento do crisma, e também na cerimônia em que acontece o rito de dedicação de uma igreja. A grande marca da celebração é a troca que há entre o clero e o povo de Deus. Cerca de 15 mil fiéis são esperados no Mineirinho para celebrar. Cada paróquia, cada comunidade, cada fiel que vem ao Mineirinho, ele vem para expressar essa unidade da sua fé, a maturidade da sua fé e o compromisso de viver como igreja que evangeliza, como igreja que caminha, como igreja que está ao lado dos pequenos, dos pobres. No último domingo, durante a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor na Praça São Pedro, o Papa Francisco falou sobre o exemplo de Jesus. O Papa Francisco afirmou que devemos enfrentar os momentos difíceis e as tentações mais traiçoeiras, resguardando no coração a paz de quem confia no Pai e na sua vontade de salvação, de vida e misericórdia. No último domingo também foi celebrada a 34ª Jornada Mundial da Juventude, realizada anualmente no âmbito diocesano no Domingo de Ramos. O Santo Padre encorajou os jovens a não terem vergonha de demonstrar o seu entusiasmo por Jesus. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decretou feriado de 5 dias para os funcionários públicos na Semana Santa. A justificativa para a medida é economia de energia. E em meio a essa crise, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou que vai aumentar o número de milicianos para 3 milhões. Os civis que recebem treinamento militar e prestam juramento a Maduro para defender a pátria devem atuar na fronteira com a Colômbia e com o Brasil. O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou que vai aumentar o número de milicianos para 3 milhões até o final do ano. Eles devem atuar na fronteira com a Colômbia e o Brasil, disse Maduro após afirmar que atualmente há 2 milhões e 200 mil agentes. Milicianos são civis que recebem treinamento militar e prestam juramento a Maduro para defender a pátria. De acordo com Nicolás Maduro, para alcançar a meta de 3 milhões de membros da milícia em dezembro de 2019, é necessário empossar 3 milhões ou mais membros da milícia. O presidente anunciou também que haverá rifles para cada um deles. A multidão se reuniu em Los Próceres para lembrar o golpe de Estado de 2002 contra o falecido presidente Hugo Chávez. No ato, Maduro também indicou que dará o estatuto de lei a essas milícias bolivarianas e que vai incorporá-las às Forças Armadas. O objetivo seria profissionalizar os grupos para resistir à devastação do imperialismo dos Estados Unidos. O anúncio foi feito durante um ato organizado por apoiadores de Maduro em Caracas.
Durante a tarde desta segunda-feira, um incêndio de grandes proporções tomou conta da Catedral de Notre-Dame, um dos principais pontos turísticos e religiosos de Paris. As chamas demoraram quase 9 horas para serem controladas. De longe era possível ver as labaredas transformarem em cinzas quase 8 séculos de história. O templo ficou conhecido mundialmente com o romance de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, de 1831. O incêndio levou quase 9 horas para ser extinto e causou grandes danos à catedral. Todo o telhado e toda a armação foram destruídos. Cerca de 400 bombeiros atuaram no controle das chamas. Localizada em uma pequena ilha na capital francesa, a Catedral de Notre-Dame é um marco na arquitetura gótica e levou 180 anos para ficar pronta. O Papa Francisco manifestou solidariedade à França e dedicou sua oração aos católicos franceses e a toda a população de Paris. As causas da tragédia ainda não foram divulgadas. O domingo de Páscoa está chegando e muitas pessoas gostam de presentear com os famosos ovos de chocolate ou fazer um almoço especial para a família e os amigos, tendo como prato principal bacalhau. No caso dos chocolates, quem deixou para comprar nessa semana vai conseguir economizar um pouco. Confira com o economista Feliciano Abreu. Nós tivemos quedas de 20% no preço médio desde o início da quaresma até agora. Por exemplo, o ovo garoto ao leite de 185 gramas, que era R$ 39,99, caiu para R$ 31,96, essa queda é de 20%. Ovo da garoto crocante de 215 gramas, que custava em média R$ 39,99, caiu para R$ 31,47, uma queda de 21% em praticamente que um mês. Tivemos quedas também em outros ovos, como o ovo garoto de 210 gramas, que o preço médio era R$ 39,99, caindo para R$ 32,00 em média, uma queda de 19,5%. No caso dos ovos da Nestlé, tivemos quedas também. O ovo alpino de 350 gramas, que era R$ 58,29, caiu para R$ 47,29, uma queda de 18,87%. É uma notícia boa, sim, mas o consumidor não pode deixar de pesquisar. Porque hoje a gente tem numa barra de chocolate da marca Lacta de 135 gramas uma variação entre os estabelecimentos de 100%, custando de R$ 3,49 até R$ 6,99. O próprio ovo de Páscoa também com diferenças bem significativas. A gente tem, por exemplo, o ovo clássico Dreamworks de 150 gramas, custando de R$ 29,99 até R$ 54,98, com uma diferença de 83%. Temos várias variações superiores aqui a 50%. No caso dos peixes, há uma estabilidade de preço, ou seja, mantiveram o preço desde o carnaval. Tivemos umas quedas maiores no bacalhau do Porto, que caiu 4,61%, mas continua muito caro. Então a gente tem que continuar pesquisando, porque o próprio bacalhau, o site, por exemplo, ele custa hoje de R$ 29,80 o quilo até R$ 65,00, com a diferença de 118%. O bacalhau do Porto Imperial de R$ 75,90 até R$ 139,90, com a diferença de 84%. E a sardinha de R$ 8,90 a R$ 19,90, com a diferença de 123%. A pesquisa completa está no site mercadomineiro.com.br. Empresas de telefonia, TV a cabo e compras feitas pela internet são as campeãs de reclamações do consumidor. O PROCON da Assembleia registra milhares de atendimentos por ano, mas alerta que muitos poderiam ser evitados se o consumidor adotasse cuidados simples. Para essa pergunta, todo mundo tem resposta. Você já precisou reclamar alguma vez na vida de alguma empresa? Sim, com certeza, várias vezes, infelizmente. É recorrente, né? São vários descuidos, deslizes. Com certeza. Várias vezes. E, na verdade, eu até reclamei agora há pouco tempo. Comprei uma geladeira tem 3 meses, na verdade. Ela apresentou problema e eles não quiseram me dar garantia, nem trocar a geladeira para mim. O consumidor brasileiro tem mesmo motivos para reclamar dos serviços que contratam. Só para se ter uma ideia, em 2018, o PROCON Assembleia realizou 29 mil atendimentos e apenas 4 mil deles resultaram em audiências de conciliação. Os serviços que mais geraram reclamações foram os de telefonia fixa e celular, os de combo, que incluem no pacote a TV a cabo, internet, telefone. Depois vieram os empréstimos, consignado e de cartão de crédito e os serviços de cartão de crédito.
quem resolve o problema é o fornecedor, é quem vendeu. O PROCON, ele é um facilitador de uma negociação. Nós só entramos no circuito quando há uma negativa do fornecedor. O assessor jurídico do PROCON Assembleia ainda orienta sobre como evitar problemas com as compras online. Deve-se comprar em sites já conhecidos, em sites consagrados. E antes de se fazer a compra em site não muito conhecido, você deve procurar com alguém que já comprou, procurar o Reclame Aqui e buscar outros tipos de informação. O Senado aprovou um projeto de lei que estabelece o direito do consumidor a um celular reserva enquanto o seu estiver na assistência técnica para reparos. O texto prevê que o empréstimo deve ser realizado de forma gratuita e que o usuário deverá devolver o aparelho da mesma forma que o recebeu. O projeto de lei é de autoria da deputada Lauriette, do Partido Social Cristão do Espírito Santo. Uma emenda do senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, acrescentou ainda a obrigatoriedade de o aparelho também permitir, abre aspas, acesso à internet por meio de plano de dados que o consumidor porventura tenha contratado, fecha aspas. O novo texto foi aprovado pelo Senado e, como houve alterações, passará por nova análise na Câmara dos Deputados. O Horizonte Notícia termina agora. Para rever a edição de hoje, acesse nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta nessa quarta-feira, 8h45 da manhã. Até lá, eu te espero!